eu sou Cristina Botalo, esse é meu canal Cores da Cris e mais um vídeo de conversa por aqui, no preto e no branco. Os vídeos de conversa são reflexões que eu faço sobre arte, criatividade, inspiração e convido você a me acompanhar por aqui. Eu já vou deixar também alguns recados especiais. Inscreva-se no meu canal, curta esse vídeo, deixe seu comentário, isso é muito importante para mim, para eu saber que eu estou alcançando aí a audiência de vocês, né? Que eu estou trazendo para vocês um conteúdo que vocês gostam de acompanhar. E um outro recado também que eu quero deixar é que eu tenho feito lives todas as terças aqui no meu canal às 20 horas. E são lives muito bacanas em que eu trago conteúdos inéditos com muita informação para vocês. Então acompanhem as minhas lives também e entre para o grupo das lives que eu vou deixar a descrição logo aqui abaixo desse vídeo. Bom, eu quero falar sobre o tema de hoje. Eu resolvi fazer uma reflexão sobre os nossos materiais preferidos e por que a gente deve usá-los já agora sem nenhum freio, né? Por que a gente deve usar os nossos materiais antes que a gente perca esses materiais? E eu tive a ideia de trazer esse tema porque ele foi o tema da minha newsletter. Eu escrevo uma newsletter mensal, né, e eu fiz uma reflexão sobre isso. Porque eu me lembrei de duas histórias, na verdade, bem interessantes que eu tenho com a tinta guache. Vou mostrar aqui para vocês. A tinta guache é talvez o meu material preferido. É o que eu mais gosto para fazer meus trabalhos em papel. Bom, mas gosto é modo de dizer, eu gosto de muitos materiais, mas a tinta guache ela tem um valor assim muito sentimental para mim. E essa em particular da marca Carandache, né, que é uma marca muito bacana de materiais artísticos, tem uma história interessante e eu queria compartilhar com vocês. Não deu para contar tudo na newsletter, então eu vou contar aqui hoje. Bom, eu sempre quis fazer arte, eu sempre quis viver, né, nesse universo das artes, mas eu sempre tive muitas dificuldades. Eu não tenho e nunca tive nenhum talento especial para desenhar ou para pintar, e eu já contei isso para vocês, e eu fui atrás da minha vontade de ter uma experiência de ateliê, mas não que tivesse sido realmente fácil. E aí quando eu estava naquela fase, né, de escolher o que fazer da vida, eu acabei optando, né, escolhendo fazer uma faculdade de educação artística, porque eu imaginava que era a coisa mais próxima, né, desse universo aí dos ateliês. Eu desde criança me interessava por trabalhos manuais, por pintura, por desenho, então eu fazia muita coisa, mas eu não tinha facilidade especial para nenhuma delas. E isso, claro, me frustrava muito. Eu sentia muitas vezes que aquela vontade que eu tinha era muito maior do que a minha capacidade. E hoje, né, olhando para trás, eu vejo que o que me faltou naquele momento, né, naquele tempo, foi alguém que me dissesse que a capacidade é algo que a gente vai aperfeiçoando e aprimorando ao longo do tempo. E que eu devia então me entregar a essa vontade, sem freio, sem medo, e mergulhar nessa vontade que eu tinha de ter uma experiência de ateliê, porque a capacidade, né, o meu talento com os materiais, com a pintura, com o desenho, iria surgir a partir da prática. Eu não tive ninguém para me falar isso naquele momento e eu perdi muito tempo, né? Eu perdi um tempo precioso que infelizmente a gente não tem de volta, né? Porque eu achava realmente que eu precisava partir do ponto de ter a capacidade e não que a minha caminhada, né, que chegar até lá é que ia me capacitar. Eu só entendi isso realmente muito tempo depois. Mas o que o guache tem a ver com tudo isso, né? Acontece que quando eu entrei na faculdade, no final do ano, era Natal, e meu pai resolveu sair com cada um dos filhos, né? Teve lá um momento com cada um de nós éramos 4 irmãos. Infelizmente o meu irmão mais velho já não está mais com a gente, mas naquela época, né, nós éramos jovens, eu tinha, sei lá, 17 anos, minha irmã 18, meu irmão 19, o outro 15, e meu pai saiu com cada um de nós para dar um presente de Natal. E como eu tinha entrado na faculdade, eu falei para ele que eu queria materiais de arte, né? Então a gente foi na loja Casa do Artista, que existe até hoje em São Paulo. Eu adoro aquela loja, só o cheiro dela já é maravilhoso. E eu pude escolher um material que eu quisesse. E eu escolhi um material muito especial.
Era uma maleta de madeira da marca Carandache. E nessa maleta vinha guaches, exatamente essas bisnagas desse mesmo guache. Vinha também alguns lápis de cor e alguns crayons, né? Eram lápis de cor pastel e crayon. E era um estojo lindo, numa caixa de madeira maravilhosa, e eu fiquei encantada com aquilo. E eu estava começando uma nova fase da minha vida, eu estava ansiosa e com medo também, mas enfim, muito feliz de ter dado esse passo. Eu ia fazer a faculdade de artes. E aí o que aconteceu? Eu fiquei realmente muito feliz com o meu guache, né, com a minha caixa de materiais, mas eu não usava, eu simplesmente não usava esses materiais, eu usava muito pouco, porque eu achava que eu não tinha capacidade para usar, que eu não sabia usar. E eu fiquei guardando esses materiais para um momento que ia chegar em que eu teria capacidade. O que aconteceu, gente, é que na faculdade, mais do que encontrar essas habilidades, eu encontrei os meus medos, eu encontrei os meus bloqueios, eu me sentia sempre muito menos talentosa que todos os meus colegas. Eu achava que as atividades que os professores propunham eu não tinha condições de acompanhar. Então eu me retraí demais, ao invés de eu evoluir, eu me retraí. Porque eu entendia tudo de um jeito muito diferente. Eu achava que o talento era uma coisa que a gente tinha que ter pronto e que se eu não tivesse eu não ia ter como desenvolver. E eu não tive ninguém naquele momento para me falar: puxa, você precisa fazer agora, você tem que pegar esses seus materiais e usar a partir de agora. Que à medida que você for usando, você vai cada vez mais melhorar e encontrar seu caminho. E mais do que isso, eu achava que eu tinha que ter uma formação convencional, acadêmica, que eu tinha que saber desenhar e pintar coisas figurativas, né? Fazer retratos perfeitos, paisagens incríveis. Se eu não soubesse fazer isso, eu não poderia usar a minha arte de outra maneira, eu não poderia me expressar de outras formas. E eu demorei muito para perceber o quanto eu estava errada. O que aconteceu, na verdade, é que aqueles materiais, aquela caixa de materiais, eles estragaram. As tintas guache que estavam lá em bisnagas, elas endureceram. Algumas, com o tempo, a bisnaga abriu e a tinta secou lá dentro. Os crayons eu guardei por um tempo, depois eu não sei o que aconteceu, eu perdi. O fato é que aquela caixa de material lindo, aqueles materiais maravilhosos que me encantaram, eu não usei. E eu nunca deixei de pensar nisso, eu nunca deixei de lamentar isso. Quanto eu perdi, né, de tempo e de usar esses materiais por simplesmente não ter tido a iniciativa de usar do jeito que eu poderia naquele momento. Eu realmente fui entender isso muito tempo depois. Mas no meio do caminho eu tenho ainda mais uma outra história. Eu falei que eram 2 episódios, né, com esse estojo de guache. O tempo passou, eu casei, tive meus filhos, eu parei a faculdade, depois eu voltei para concluir quando meus filhos já tinham nascido. O fato é que quando eu já estava, né, com o Sérgio, casado há 15 anos, não sei, acho que eu fazia 15 anos, talvez uns 10, 12 anos, por aí, os nossos filhos eram adolescentes, a gente resolveu sair perto do Natal para comprar alguns presentes. E a gente também comprou um presente para cada um de nós. O Sérgio me deu um presente, eu dei um presente para ele. Eu sei que eu fui de novo na casa do artista. E aí eu escolhi um estojo como esse de guache, exatamente da Carandache, esse aqui, porque eu queria ter de volta os meus guaches. Eu já era uma pessoa muito mais segura do meu trabalho, eu já entendia muito mais, né, a minha arte, e aí então eu achava que o momento era certo para eu trabalhar com guache. E qual não foi a minha surpresa quando eu cheguei em casa, né, no Natal, 1 ou 2 dias depois, a minha filha Ana tinha comprado um estojo de guache igualzinho a esse para mim, igualzinho. E eu fiquei ao mesmo tempo muito feliz porque ela me comprou esse estojo e muito angustiada porque ela usou todo o dinheiro que ela tinha para comprar esse estojo. Era caro, né? E ela tinha juntado lá o dinheiro dela de mesadas e eu fiquei assim: Ana, você gastou seu dinheiro para me comprar um presente. E aí foi um outro erro que eu cometi, né? Quando uma pessoa te presenteia assim, abrace, receba,
né? Não fique com essas coisas, você gastou seu dinheiro, puxa, não precisava, não era para fazer isso, era para comprar outra coisa, aí eu quis devolver o presente para devolver o dinheiro, troquei por outra coisa e também foi um erro, né? A gente tem que abraçar as coisas que vêm pra gente com esse olhar generoso também. Poxa, se alguém te deu, receba, né? Se você mesma se der, receba. E hoje a lição que eu tiro, né, desses episódios todos é, primeiro, se você tem um material que você adora, que é o seu material preferido, não espere um dia para usá-lo. Comece a usá-lo agora, já. Quanto mais cedo você começar a praticar, melhor você vai ficar. Se eu tivesse tido alguém lá atrás para me falar isso, nossa, quanto tempo eu teria economizado, né? Ou melhor, quanto tempo eu teria praticado e quanto mais tempo antes eu teria chegado onde eu cheguei hoje, no momento que eu entendo a minha arte. Eu sei que eu não preciso ser uma acadêmica, eu não preciso fazer o que os outros fazem, eu não preciso seguir as regras que alguém determinou que devem ser seguidas, eu mesma posso criar a minha arte, a minha forma de expressão, a minha maneira de usar esses materiais. Então ficam aí essas duas lições, né? Talvez o que você precise hoje é alguém que te diga, comece a fazer agora, faça do seu jeito já, encontre o seu caminho, porque esse é o único jeito da gente realmente se realizar e ficar satisfeitos com a nossa com a nossa atividade artística, com a nossa criatividade, com a nossa produção artística. E a outra coisa é quando você receber um presente que é muito especial para você, como esse guache que minha filha me deu, receba, abrace, aproveite. Cada milímetro, né? Aproveite, desfrute, porque é uma coisa muito legal quando você recebe um negócio tão especial assim de alguém. Então ficam aí essas duas histórias que eu tenho, essas duas histórias muito afetivas que eu tenho com a tinta guache, que talvez por isso até hoje esse seja o meu material preferido e sempre vai ser. E você, qual é o seu material preferido? Conta pra mim a sua história, deixa aqui seu comentário que eu vou gostar de saber, comentar e a gente traz, quem sabe, numa outra conversa também. Muito obrigada por me acompanhar aqui no meu canal. Não se esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e acompanhar minhas lives sempre às terças, às 20 horas, aqui no YouTube. Eu espero vocês e até lá!